O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, convocou uma sessão extra, incrível, para analisar os recursos das defesas de Jair Bolsonaro e Braga Neto sobre o julgamento da denúncia de tentativa de golpe. E vejam, esta semana os ministros, o que se fala que vai ser o plenário, e não só a primeira turma, o plenário todo, todos os ministros, vão julgar 3 pontos. São esses. 1. Zanin e Flávio Dino podem julgar o caso, porque eles são da primeira turma que vai julgar Bolsonaro. Né? Nós estamos falando de um ex-ministro da Justiça de Lula, que ele nomeou, e amigo antigo de Lula. Né? Que você pode pegar as fotos aí, ele aparece de papagaio de pirata praticamente a vida toda do presidente da República. Tá? Então ele pode julgar. E o Zanin? O Zanin era o advogado de Lula. Chegou a processar Bolsonaro. Não apenas é o ministro, mas também chegou a processar Bolsonaro. O número 2. A denúncia deve ser julgada pelo plenário ou pela primeira turma. Pensem vocês o seguinte, que isso aqui era a reivindicação, desde o primeiro momento, de todos os envolvidos nesse processo. Que saísse da primeira turma e fosse para o plenário todo. Todos os ministros julgassem. E o número 3, Alexandre de Moraes pode continuar como relator, porque o Alexandre de Moraes, pra você ter uma ideia, só na denúncia ele é citado 46 vezes, porque ele também é vítima. Ele também é vítima. O presidente do STF negou os pedidos, as defesas recorreram. A PGR também considerou os recursos improcedentes. A PGR também defendeu que o STF aceitasse a denúncia contra um terceiro núcleo de denunciados, que são policiais e militares. Segundo a Procuradoria, a denúncia descreve a forma detalhada dos fatos e as circunstâncias. Defesas dos policiais questionaram a delação do tenente-coronel Mauro Cid e a competência do STF para julgar o caso. E a PGR rebateu, que você sabe que ninguém tem foro privilegiado. Deveria ser primeira instância. Mas o STF tomou uma decisão de julgar ex-ministro, ex-presidente, todo ex no Supremo. Tanto é que está julgando o Silvio Almeida, ex-ministro da Cultura, no Supremo Tribunal Federal. O inquérito nem terminou ainda na Polícia Federal, mas vai ser julgado no Supremo. Vai dar alguma coisa, doutor Siqueira, porque estão falando que ele botou para o plenário para decidir esses 3 pontos. Incluindo se é o plenário que vai julgar o processo que está aí Bolsonaro, Braga Neto e outros. Né? Cardinô, vamos ao primeiro ponto, a questão do impedimento ou da suspeição, né, de Zanin e de Flávio Dino. Me causa estranheza, Cardinô, esse tipo de declaração que a gente acabou de assistir do próprio ministro Flávio Dino, falando que o Supremo Tribunal Federal tem um código próprio de procedimento que está acima de tudo. Está demonstrando que tem realmente, porque a lei que determina, que rege um processo penal, é o Código de Processo Penal. E o artigo 242 do Código de Processo Penal, Cardinô, é muito claro. Nós temos o 242, que regula as situações de impedimento. E nós temos o 244, que regula a situação de suspeição. Vamos ao impedimento, que é o que está sendo objeto. É muito claro o artigo 242, quando diz que uma parte que funcionou como advogado contra determinada pessoa que vai ser julgado, ela está impedida. É o caso do Zanin. Zanin não podia ser ministro da primeira turma. Zanin não podia ser ministro para julgar Bolsonaro, porque Zanin foi quem elaborou as ações iniciais na época das eleições em favor do Lula contra Bolsonaro. Isso, inclusive, foi o motivo dele ter se declarado suspeito, e, na verdade, não é uma suspeição no entendimento nosso, seria caso de impedimento, quando ocorreu o julgamento
da situação dos ministros, aliás, do convite que Bolsonaro teria feito para que as pessoas participassem representando seus países e tal, sobre a questão da crítica que ele fez das urnas. Das urnas eletrônicas. Então, ele, naquela época, ele falou que era suspeito. Ele falou que era suspeito exatamente por conta disso. Mas agora ele seria impedido. Ele seria impedido pela mas lei. Se ele foi suspeito naquela época que ele se declarou como suspeito, por que é que agora ele deixou de ser suspeito? Ele disse que não é nem suspeito nem impedido. Pois ele, inclusive, ele falou ao Barroso que não é nem suspeito nem impedido. Isso é o código de procedimento que está se sobrepondo à lei que Flávio Dino acabou de falar. Outra situação é o próprio Flávio Dino. Flávio Dino promoveu uma queixa-crime contra Bolsonaro, enquanto ele ainda era governador do Maranhão. Na fase de transição, ele promoveu uma queixa-crime, e essa queixa-crime ainda não foi julgada e se encontra tramitando no Supremo Tribunal Federal. Então eles estão disputando uma ação. Pois é. Aí seria caso de suspeição? Não, impedimento. E o Barroso deveria impedir, não impediu. Não impediu. Por quê? Porque esse código político de ética do Supremo Tribunal Federal está se sobrepondo à lei. Então, essa primeira parte que vai se decidir sobre a questão do impedimento, não é, no tocante a Zanin e a Flávio Dino, não é, infelizmente não deveria nem ter chegado ao plenário, porque é óbvio, é ululante, faz parte da compreensão do homem mediano e está na lei, no Código de Processo Penal, no artigo 242. Agora, pelo que eu vi, aqui tem duas outras questões. Primeiro, o Alexandre de Moraes, né, que é vítima no processo. Vamos ao Alexandre de Moraes, que seria a terceira questão. Alexandre de Moraes está mais do que comprovado. A presença dele neste processo, ela é extremamente nociva ao que a gente chama de devido processo legal, porque ele é vítima, Cardinô. Eu vi, inclusive, na delação premiada, não é? Ele indagando do Mauro Cid. Mauro Cid, quando foi que Bolsonaro determinou que eu passasse a ser perseguido, que eu passasse a ser monitorado? Quando foi? Poxa, é ele perguntando sobre ele mesmo. É a vítima. Já botaram ele como testemunha. Pois é. Então, numa situação... Como é que pode? Botaram ele, e o outro que botaram como testemunha foi o Flávio Dino, porque se você pegar as imagens do 8 de janeiro, o Flávio Dino, ele tá lá dentro do 8 de janeiro, inclusive conversando com o Zé Múcio. E ele hoje é ministro, sim, mas ele estava lá dentro, ele faz parte do processo. Pois é, ele é outra situação, não é? O próprio Flávio Dino, ele esteve ele não fez parte só como testemunha, não. Ele esteve à frente. Era o chefe da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Ele discutiu com o general que comandava... O Dias. Exatamente. Dias. Então, ele discutiu, ele participou ativamente. Ele, no mínimo, é testemunha dos fatos. Como é que ele vai julgar? Não é? Bom. Agora, a outra questão é... Toda a defesa pediu que, se não vai para a primeira instância, que isso já foi dito várias vezes, né? Que é uma situação que eu já falei aqui para vocês, o Supremo toma medidas políticas e depois vai ter que voltar atrás. É assim com negócio de condenação em segunda instância, que soltaram um monte de bandido, entendeu? Esse negócio da questão do foro, que é outra bronca, que você vai julgar todo mundo que saiu do governo agora... no foro privilegiado, em última instância. A doideira, pô. A loucura. Não tem nem gente para fazer esse julgamento lá dentro do Supremo. Essa mudança, ela ofende o artigo 5º da Constituição Federal, que veda expressamente o tribunal de exceção. Você julgava. O cidadão saiu da presidência. Vamos pegar Lula. Lula saiu da presidência. Ele não teve mais direito a foro privilegiado. Ele foi julgado... Curitiba, regional, Curitiba, STJ pelo e depois juiz Supremo. De primeiro grau. Foi condenado em todos. A questão da incompetência do juízo de Curitiba, ela se deu em razão não de ser processo de primeiro grau, mas que os fatos não teriam acontecido lá naquele local onde exercia a jurisdição de Sérgio Moro.
Então foi por conta disso, mas não que deixou de ser primeiro grau. Agora, no tocante a Bolsonaro, né, e o pessoal que está sendo julgado agora, nós tivemos uma modificação que aconteceu agora, recentemente. O julgamento foi concluído há uma semana atrás. Proposta do Gilmar Mendes. Exatamente. Nós tivemos a conclusão exatamente para permitir que Bolsonaro permanecesse vinculado ao STF, que o processo dele o julgamento ocorresse junto ao STF. Agora, vai para plenário, você acha, não, que eles vão decidir? Olha, a situação, eu gostaria até de esclarecer ao povo como é que funciona essa situação de plenário. Nós temos o plenário virtual e nós temos o plenário presencial. Não é? O recurso que vai ser julgado agora, ele não permite sustentação oral. É o virtual. Exatamente. Seria um agravo, então é tudo por escrito. A gente não vai poder ver as discussões. Agora, o julgamento, se for levado para o STF, agora o julgamento não mais desse recurso sobre a questão do impedimento. Ou seja, a primeira turma, ou seja, no plenário total. Exatamente. Agora, o julgamento do fato, se for para o plenário total, nós teremos sim a oportunidade de assistir o julgamento de forma presencial, com a discussão, com o amadurecimento da prova e do assunto através dos debates orais.